Irmãos, nós hoje vamos começar uma caminhada que vai ocupar os nossos próximos encontros. Nós abrimos hoje uma série de mensagens sobre o sofrimento e a nossa teologia da dor. Nós precisamos de uma boa teologia sobre o sofrimento. Todos precisamos. Vou só aguardar um pouquinho para a gente mudar aqui a fonte, porque eu preciso que vocês acompanhem alguns textos nessa noite. Então, eu vou precisar da nossa projeção, tá bom? Abra comigo a palavra do Senhor, livro de Jó, capítulo 1. Certamente, um dos nossos melhores endereços bíblicos para conversarmos sobre a dor e o sofrimento diante de Deus. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, algumas partes, e também do capítulo 2. Na nossa conclusão, a gente vai ao capítulo 42. O fato é que todos precisam de uma boa teodiceia, que é justamente uma boa teologia da dor. Onde Deus está na dor. Nós vamos atrás de Jó para isso. Capítulo 1, portanto, os primeiros versos dizem assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar e trazer essa notícia. Verso 16: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para dar essas notícias. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava,
quando o outro veio e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuía a Deus falta alguma. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás disse ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitaste contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, o homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoe o teu Deus e morre. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amém. O livro de Jó tem uma introdução, essa que lemos, e uma conclusão no capítulo 42. Provavelmente feito por uma pessoa diferente do conteúdo do livro de Jó, que vai do capítulo 3 até mais ou menos o capítulo 41. Esse núcleo é formado por 8 grandes seções, basicamente de diálogos, sendo que majoritariamente é entre Jó e os seus amigos. Pequenas porções aparecem a esposa, mínimas, e no final, diálogos com Deus. E em todo esse núcleo, provavelmente tenha sido Jó quem escreveu, nós não temos certeza disso, mas muito provável que seja um autor distinto da introdução e da conclusão. Nós temos o sofrimento de Jó sendo tentativas de explicação da sua dor, tentativas de dissecação do seu sofrimento, de dar razão ao sofrimento. A coisa foi tão séria, tão profunda, que Jó se torna para nós um grande capítulo de Teodiceia. Jó experimenta das dores do mundo num só dia. Eu quero chamar William Opper, que pintou essa tela aqui, onde ecoa as palavras: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó, numa postura quase que fetal, de tremenda vulnerabilidade. É muito sugestivo a pintura, porque Jó é conhecido por ser um homem paciente. E nós vimos muita virtude aqui.
Mas Jó pediu a morte por diversas vezes. Chegou a questionar o Senhor por que Deus deu leite para a mãe dele amamentá-lo, já que ele tinha que passar pelo que ele está passando. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Amaldiçoa o teu Deus e morre. A verdade é que o sofrimento é um elefante na sala. O problema do mal é algo que precisa ser trabalhado. Apologeticamente, nós precisamos dar razão da nossa fé diante do mal no mundo. Nós precisamos lidar com isso. Aliás, somos as melhores pessoas no mundo para falar sobre o problema do mal. Mas muitas vezes a nossa teologia acerca do sofrimento e da dor é raquítica e precisa de mais Bíblia. Precisamos mais da Escritura. O livro de Jó não é exclusivo nesse assunto, mas é um bom exemplo para nós. Uma boa dose para abrir a nossa mente para isso. Por que o mal existe no mundo? Quem é Deus diante disso tudo? A meditação de hoje, portanto, responde a seguinte pergunta: quem é culpado pelo sofrimento, Deus ou o diabo? C.S. Lewis disse o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o megafone para despertar um mundo surdo. C.S. Lewis não é conhecido por ser um grande teólogo, mas esse homem tem o poder de resumir grandes porções teológicas com frases simples, como poucos. E esta é uma verdade. Muitas vezes, Deus usou o instrumento da dor para falar conosco e nos ensinar coisas tão preciosas e imprescindíveis que nenhuma sala de aula da alegria poderia nos ensinar. Por quantas vezes Deus não chamou o povo para um turismo no deserto? Aula particular com Deus na dor das areias. Por diversas vezes. Porque no castigo e na dor, na escassez, nós tendemos a valorizar mais as coisas pelos valores corretos que elas têm. Na festa nós nos divertimos, nós nos distraímos, nós nos permitimos a leviandade. Quem é que quer conversar sobre assuntos pesados no meio de um aniversário da festinha de 4 anos de uma criança? É hora para a gente se divertir, numa festa de casamento, uma mesa farta, alegria dos noivos. A gente está ali curtindo a beleza, a gente está todo enfeitado, vestindo as melhores roupas, nem parece a realidade. Você conseguiu colocar uma camisa no seu marido que só usa a roupa do Flamengo? Isso é grande coisa. Ele está de sapato. Uau, aproveita, mulher. Esse príncipe vai se desfazer segunda-feira. A festa é um recorte da realidade fantasiosa. Mas não porque é falsa, não porque não tem sinceridade, não por não ser honesta. Não, mas é porque a vida não é feita disso. A vida é a vida debaixo do pecado. Embora experimentemos redenção em Cristo Jesus, isso não é pouca coisa, não me entenda desta forma. Nós estamos vivendo numa terra amaldiçoada pelo pecado e colhemos os resultados do pecado na vida e no mundo. Há dores, há enfermidades, há disputas, há guerra, há fome, há inimizade, há inflação de preços, há disputa de pais com filhos, há pais enterrando filhos, há acidentes, há fragilidade, há solidão, há inimizade, há falsidade, há mentira, há dores diversas no mundo. Há um sentimento de vulnerabilidade, da qual agora Jó experimenta em níveis profundos, tanto no coração como na vida. Alguém que perde a finança, alguém que perde da noite para o dia o sustento, perde os bens conquistados por trabalho,
Alguém que da noite para o dia tem um problema sério no casamento. Alguém que da noite para o dia, literalmente, perde tudo. E tem que enterrar 10 filhos. A gente fica morrendo de medo de ter um processo trabalhista de um funcionário e vice-versa, de ser demitido pelo patrão e ter um problema trabalhista. Pois bem, Jó teve todos os seus servos praticamente mortos a fio de espada. Ovelhas foram queimadas com fogo que caiu do céu. E por fim, os filhos que viviam alegremente, se davam tão bem que comiam na casa um dos outros. Vem um vento e derruba a casa, e eles são soterrados e morrem. Todos os 10. A gente tem que perguntar se cabe teologia na nossa dor. E se cabe dor na nossa teologia. Tem teologia no seu sofrimento? Tem um espaço aí na sua teologia para a dor? Porque se não tiver, você está lascado. Você está desesperado. Por não saber relacionar teologia e sofrimento, muitas vezes temos tentado reinventar Deus, porque invariavelmente na dor queremos ter o direito de perguntar muito mais do que respostas, muito mais do que conselhos. Queremos poder questionar e desabafar. A dor é inebriante, a dor é paralisante. O luto pode nos desconcertar e desorientar a tal ponto que nós podemos chegar à seguinte questão: e agora? Como viveremos? E agora, pastor, o que vai ser da minha vida? Nós escutamos essa pergunta sempre num luto, muito facilmente. Como vai ser a minha vida agora, pastor? De esposa enlutada, de marido enlutado, de pais enlutados, de filhos. O que vai ser da minha vida agora? Porque parece não haver vida depois da morte. Parece não ter vida depois do luto. Parece não poder seguirmos com o cotidiano no meio da dor. E nós falamos tudo isso que estamos falando e fazemos esse exercício mental, tendo como pano de fundo as águas amarronzadas do Rio Grande do Sul. Pessoas que, como Jó, da noite para o dia, tiveram as suas posses, bens, o fruto do seu trabalho levado pela correnteza, literalmente. E não só bens, mas também pessoas. Você está, talvez, cheio já de notícias como essas, cheio de informações, mas saiba que uma hora dessa, talvez você tenha passado a semana sem sequer pensar nisso mais. Porque essas águas não estão molhando os nossos pés. Não são os nossos pertences que sumiram. Talvez você tenha uma família aqui com você, sentadinha do seu lado. Está todo mundo aí. Talvez tem gente te esperando em casa. Não como aquele netinho que ficou agarrado com o avô num pedaço de árvore, num tronco, dizendo: olha, nós ficamos ali por mais de 5 horas e as águas levaram a avó. Para citar um exemplo, de quantos? Talvez uma parte do nosso país hoje leia o livro de Jó com uma sede, com uma necessidade didática que nenhuma das nossas bonanças e tempos de paz podem nos oferecer. A alegria muitas vezes não pode nos dar as lentes corretas para enxergar Deus. Deus tem muito mais, entre aspas, pressa
de tratar o nosso coração do que mudar a nossa circunstância. Nesse sentido, então, todo o mal no mundo é juízo de Deus? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é por conta do pecado do Rio Grande do Sul? É ira de Deus sobre eles? Sim e não. Sim, porque só existe as catástrofes, a dor e o sofrimento no mundo, o problema no mundo, incluindo Satanás, por causa do pecado de Satanás, seus anjos e da humanidade. Nós estamos sujeitos à maldição. Nós estamos sujeitos à ira de Deus. Nós estamos confinados numa carência de libertação, bem como a natureza. O apóstolo Paulo diz que esta geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque sabe que um dia ela será liberta. Porque nesse momento a natureza está condicionada debaixo da maldição do pecado. Nesse sentido, as guerras, as pestes, a fome, a espada, as catástrofes, são porque nós estamos vivendo num tempo amaldiçoado, carente de redenção. Não podemos dar mais endereço do que isso sem especular, mas também não podemos pular essa ponte. Ela precisa ser transitada. A pergunta que fica é se o mal existe. Pode ser Deus Todo-Poderoso e bom ao mesmo tempo? Essa é a grande pergunta. Quando nós enfrentamos a dor e o sofrimento, nós podemos facilmente sermos abalados quanto à bondade de Deus. Nós questionamos se Deus realmente é bom, uma vez que entendemos que Ele é poderoso. Mas se não queremos questionar o caráter bom de Deus, então a gente tem que minimizar a sua soberania e dizer, não, Deus é bom. Talvez Ele não seja tão capaz de frear o mal. Ou um ou outro. O sofrimento nos leva para essa dicotomia. Ou Deus é bom, ou é todo-poderoso. Por que a dúvida? Porque o mal existe. Porque a dor bate à porta. Como é que está o seu pensamento sobre isso? Deixa a Bíblia te pastorear. Deixa a Escritura te levar. Porque nós precisamos. Foi por responder mal essa pergunta que muitas vezes surgiram teologias na história que se destoam da Escritura e delas se afastam grandemente. Eu quero citar uma delas, ao mesmo tempo que eu vou citar outras duas. Lá atrás, a teologia liberal, e não é essa que eu quero citar, só vou mencioná-la para contextualizar outra. Foi uma teologia que surgiu para dar um pouco mais de racionalidade crítica ao que era considerado fábulas judaicas. E ali começa-se, principalmente amadurece no século XIX, a demitologização da Escritura. Olha, vamos achar o Cristo histórico aí, porque tem um que faz milagre, esse não é verdadeiro, isso é parte do folclore aí judaico. Esse negócio de peixe engolir homem é mito. Mas existe um Jonas, vamos atrás dele. Esse é o processo da teologia liberal. A alta crítica literária da Escritura, ela vai procurando história, contexto, boas obras e virtude. Essa teologia, cito agora a segunda teologia para chegar no foco da terceira. Dá vazão, por exemplo, para a teologia que a gente conhece como teologia da libertação, que coloca na pauta da ação social a redenção humana, que coloca na pauta da justiça das obras o que tem de redentivo no mundo. E o sofrimento, ele é tratado na base da providência moral, social. Ou seja, se cuidarmos dos pobres, o mal no mundo acaba. Se cuidarmos das minorias, o mal no mundo acaba. Se cuidarmos da fome,
o mal no mundo acaba. E começamos a viver o Evangelho e até pregar o Evangelho como se fosse o resultado do Evangelho. Começamos então a pregar moralidade. Começamos a pregar boas obras. Muitas teologias surgiram no mundo, estou citando algumas, que por responder mal a essa pergunta, por se afastarem da Escritura para com essa pergunta, chegaram no resultado do Evangelho, na melhor das hipóteses, mas pularam o Evangelho. O Evangelho não é os seus resultados. O Evangelho provoca resultados que combate o desprezo humano, que combate o racismo, que combate a fome, que combate a violência, que combate a imoralidade, que combate o desamor, o desafeto, o ódio, a ira. Esses são resultados do Evangelho. O Evangelho é as boas novas da encarnação de Cristo e para onde ela aponta, fazendo o que faz. Esse é o Evangelho, que um morreu por nós quando éramos ainda pecadores e ressuscitou depois de morrer por nós. Esse é o Evangelho. Esse Evangelho, crido, nos transforma para boas obras, inclusive as sociais. Mas tem muita gente crendo que obra social é o Evangelho. Tem muita gente achando que a igreja verdadeira não é essa que fica adorando, não, é que vai lá cuidar do pobre. Isso é resultado do Evangelho. Não tem cuidado do pobre legítimo sem o Senhor no coração. Sem a verdadeira motivação pelo qual amamos. Caso contrário, nós podemos questionar as boas obras do mundo. A Lisa Childers, ela escreve um singelo livro, embora com muita versatilidade teológica, porque ela, criada no Evangelho, no cristianismo, foi parar dentro de uma igreja progressista. A igreja progressista, ela nasce fruto dessa trajetória teológica que eu vim falando um pouquinho para os irmãos, até chegar no teísmo aberto. E o teísmo aberto era justamente o que eu gostaria de citar para os irmãos. Uma teologia que, não tendo como responder sobre o mal no mundo e o seu sofrimento, e relacionar isso com a bondade de Deus e sua soberania, prefere dissecar Deus e amputar algumas partes dele. Olha, tem um jeito da gente resolver isso. Claro que eu estou falando de uma teoria teológica um tanto quanto complexa, com palavras singelas, mas ao mesmo tempo tentando ser fiel à sua exposição, como McLaren e outros proponentes dessa teologia. Vamos tirar de Deus a sua visão do futuro. Porque se Deus não conhece o futuro, logo as dores do mundo ele não sabia. Logo ele nos dá liberdade para construir o nosso futuro junto com ele. Logo ele não nos constrange. Gente, tirar o conhecimento do futuro de Deus resolve um monte de coisa e Deus continua sendo bom. Ok, pode ser. Vamos também tirar o fato de que Deus tem alguma responsabilidade para com o mal. Pode ser? Pode. E o livro de Jó? Tira. Fala que é mito. Beleza, e assim a gente vai seguindo. Deixa eu te contar sobre uma tirinha de cartoon na época ali dos anos 2008, 2007. Eu esbarrei com ela, eu a perdi, nunca mais a vi, mas era um cartunista que desenhava Deus como um senhor velhinho, tinha uma barba branca, careca e tinha um triângulo na cabeça. E então Deus chega e recebe uma mãe que tinha acabado de perder o filho. E ela fala: Senhor, meu filho foi atropelado, onde o Senhor estava? E Deus está ali, né, com ímpeto de susto, assim, né, no cartoon, pula segunda parte da tirinha. Ele fala: filha, eu fiquei sabendo junto com você. E aí ela faz uma carinha de susto. Terceira tirinha, eles estão abraçados. Deus e a mulher, a mãe. É isso. Isso é teologia relacional pura. Isso é teísmo aberto puro. Isso é teologia progressista pura. Por quê? Você pode falar assim: nossa, não, misericórdia. Faz muito sentido. Faz muito sentido para nós, porque na dor, muitas vezes só queremos
questionar. Não queremos alguém cheio de resposta. É ou não é? Isso acontece com a gente. Você está lá no luto, lá no velório. Experimenta. Brincadeira, tá? Experimenta. Chegar lá na pessoa enlutada. Ei, escuta aqui, vem cá, vem cá. Vou falar um negócio, se você parar de chorar. Aqui, ó, lê aqui comigo. Tarará, 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 tarará. Versículo 4. Tarará, tarará, tarará. Parou ainda não? Ué, mas eu te falei um negócio aqui, ué. Vou parar de chorar agora. É assim que funciona, irmãos? Sabe por que a gente fala algumas verdades que a pessoa imediatamente para de chorar? E enxuga dela as lágrimas dos olhos? Lá em casa é mais ou menos assim. Está o berreiro aberto. Escarcéu feito. Bocão aberto. Lágrimas correndo. 5 minutos depois, ainda tem lágrimas correndo e o berreiro ainda está aberto. Aí você fala, agora tá bom, né? Vem cá. Escuta. Você entendeu isso aqui, isso aqui, isso aqui? Entendi. Lágrimas correndo, berreiro aberto. Eu não vou imitar não, porque é para a gente manter a integridade. Tá, dignidade. Tá. Entendeu? Entendi. Então vamos parar de chorar? Eu não consigo parar de chorar. Mas já entendeu. Já está consolado. Já vai partir para outra coisa. Mas ainda não está pronto para parar de chorar. Quando adulto não mudamos, nós ainda precisamos do coração chegar na alma, para a gente poder parar de chorar. Não é porque a gente sabe da verdade que a gente não sofre. Jó sabia de toda a verdade como poucos, e mesmo assim questiona a Deus por todo o livro de Jó. Esse homem pede a morte, irmãos. Muitas vezes nós queremos ter o direito de questionar, e é por isso que algumas vezes teologias como essa vai nos fazer sentido, porque nós não queremos verdades absolutas, nós queremos o direito da liberdade de perguntar, nós queremos a fluidez da nossa subjetividade para desenhar Deus a nosso modo e falar, eu tenho para mim que Deus isso e aquilo outro. Nós temos um senso idólatra, e o que é o senso de idolatria? Fazer para nós Deus a nossa imagem. Muitas vezes não aceitamos as verdades bíblicas porque temos pintado Deus do jeito que nós queremos que Ele seja. As verdades parecem não bastar para nós, porque algumas coisas eu não quero aceitar, porque são duras. E muitas vezes essas durezas são aquelas que nos ajudam. A Lisa diz assim, portanto, no cristianismo progressista há uma tendência de ver o mal e o sofrimento como problemas que precisam ser resolvidos principalmente através de esforços humanos. A ênfase está na ação social, na reforma política e na justiça social. Muitas vezes a soberania de Deus é deixada de lado e o mal é visto como um defeito do sistema social ou como uma consequência da liberdade humana sem uma visão maior do plano divino. Se a gente resolver as políticas públicas, resolvemos o problema do mal. Negativo, irmãos. Precisamos de uma teodiceia maior. E é exatamente isso que acontece aqui, porque é Deus quem pergunta, viu meu servo Jó? Quem puxa esse diálogo é o Senhor Deus a Satanás. Diabo, você está ao redor do meu servo Jó. Eu sei o que está no seu coração. Expõe. Não há adoração sem cuidados materiais, ó Deus. E o Senhor tem cuidado desse homem de forma particular, o cercado de posses e bens, de filhos. Tira dele tudo isso. E verás que é pura barganha. Se não blasfema contra ti na tua face, ó Deus. Essa é a pressuposição do diabo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o diabo sabe do que está falando. Sabe. A sua fé sobrevive a tudo quanto tem.
Existe fé depois da cerca que protege seus filhos, seu trabalho e suas posses? Se a enxurrada leva tudo, sobra fé? Sobra adoração a Deus? Sobra temor? Sobra louvor? Sobra. O diabo tem motivo para falar o seguinte: eu tenho observado o ser humano e não sobra. A opinião de Deus sobre Jó é diferente. Mas qual a opinião de Deus sobre você? Sobra? Tem dor na sua teologia? Satanás levanta suspeita sobre Jó. Satanás ataca os bens de Jó, capítulo 1, verso 13. Satanás ataca os filhos de Jó, versículo 19. Satanás atacou a saúde de Jó, capítulo 2. O casamento de Jó, capítulo 2, verso 9. As amizades de Jó. Porque eles dizem que ele não é convertido, capítulo 22. Dizem que ele é um pecador endurecido, capítulo 11. Diz que ele é um rebelde contra Deus, 34. Que ele é hipócrita, capítulo 4. Que ele é adúltero, capítulo 8. Que ele é um ladrão, capítulo 18. Aqui já estavam chutando, né? Ah, Jó, alguma coisa vai ser. Explorador dos pobres, capítulo 22. Insensível aos aflitos, capítulo 22. E até que ele é doido, capítulo 5. Mas a resposta de Jó é: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Cabe Deus no sofrimento de Jó e cabe sofrimento na teologia de Jó. Cabe na sua? Jó questiona Deus 16 vezes perguntando por quê. Em 8 sessões, do capítulo 3 ao 41, Jó questiona a Deus 2 vezes por sessão, não recorrentemente, mas proporcionalmente. Jó pergunta por que aquilo está acontecendo. Jó questiona: por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que não responde às minhas orações? Por que o meu casamento acabou? Por que os meus amigos me acusam? Por que não me mata? Por que nasci? Por que não secou o leite da minha mãe? Jó levanta ao todo 34 queixas, 16 perguntas. Por que, Senhor? Mas 34 são as queixas de Jó. Os lamentos. Esse homem tem paciência? Nenhuma. Mas tem uma âncora que ele não larga: a sua teologia. O Deus que ele conhece e crê. Ele não tem outro a quem se agarrar, mesmo na tormenta. Deus deu, Deus tirou. Eu tenho recebido o bem de Deus. O dia que ele der o mal, eu não tenho para outro a quem recorrer. O resultado disso, irmãos, é mais Deus, é mais intimidade, é o fruto e o resultado da aula da dor que a alegria nenhuma poderia ensinar. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por se apegar mais a Deus na tormenta, Jó pôde aprender algo que alegria nenhuma pode nos ensinar. Deus não responde nenhum dos questionamentos de Jó, embora desse praticamente um para cada capítulo, ou mais. Mas sabe o que Deus faz? Ele não responde, mas levanta 70 perguntas para Jó. Sabe o que isso me faz perceber? A seguinte cena: eu preparei 1000 perguntas para Deus. Isso aqui um dia eu vou perguntar. 1000 perguntas. Mas quando eu o encontrei, estava diante dele, todas elas caíram e perderam a importância. Quando nos encontrarmos mais intimamente com o Senhor,
Quando recebermos mais do Senhor, todos os pesos da nossa vida serão ponderados. Nossos valores, nossos bens, nossos filhos, nossos amores, nossas dores, nossas feridas, nossas frustrações estarão no lugar certo. E só Ele será visto como o maior tesouro imprescindível que há. Bem maior não há. O que podemos reter para perdê-lo? E o que é valioso demais, que não podemos perder para ganhá-lo? Deus pergunta a Jó: onde estava tu quando lancei os fundamentos da terra? Onde estava tu quando espalhei as estrelas no firmamento? Onde estava tu quando coloquei os limites das águas nos oceanos? Jó, olha para mim, Jó. E Jó olha e percebe um Deus soberano. E ao percebermos a soberania bíblica de Deus, nós vamos perceber olhos amáveis, como que encontrados na face de um leão com presas ferozes, soberanas e imponentes, mas olhos amáveis, de um Deus Pai. Jó, eu te chamo pelo nome, você é meu filho, eu lancei os fundamentos da terra e te considero. Jó se contentou com o bem imprescindível, do qual não podemos nos apartar e viver sem: Deus. Agora os meus olhos te veem. Quando não pudermos entender o que Deus está fazendo, podemos saber que Ele está no controle e que Ele é nosso Pai. A escola da dor ensinou para Jó que não há crise que Deus não possa reverter. Capítulo 42, verso 2. Bem sei que tudo podes. Ele entendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Capítulo 42, 2. Admitiu que o seu conhecimento de Deus podia ser muito mais profundo. Eu te conhecia só de ouvir. Ele passou a conhecer Deus agora de uma forma mais íntima, mais pessoal. Agora os meus olhos te veem, Senhor. Ele reconheceu que foi precipitado na dor. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Capítulo 42, 3. E o homem que Deus falou que era íntegro, diante da intimidade com Deus, percebeu que ainda tinha muito a ser feito no seu coração. Por isso me arrependo no pó e na cinza. O drama da esperança cristã está na promessa de que Deus irá redimir e restaurar todas as coisas em Cristo, como fez com Jó. Jó ilustra para nós a Teodiceia. Jó mostra para nós um pouco desse drama, porque Deus restaura Jó, lhe dando em dobro todos os seus gados, todas as suas posses. Restaura a saúde de Jó. Ele vive até 140 anos. Deus restaura a sua esposa. Por que não deu duas? Porque uma já é bênção demais. Imagina se vem sogra em dobro. Aí atrapalha tudo que Deus está fazendo aqui. Brincadeira, gente. Mas é verdade. Deus restaura o casamento. Deus cura tudo. Mas chega uma parte interessante. Deus dá 10 filhos para Jó. E não 20. Quem disse que Jó perdeu 10 filhos? A gente perde a chave do carro quando a gente não sabe onde está.
Jó tem 10 filhos, ele sabe muito bem onde eles estão. Nesse momento, o nosso irmão Jó está reunido com 20 filhos. 20. Porque Deus deu em dobro. Deus restaura com abundante graça. E você pode falar, mas nada pode consolar o luto da perda de um filho. Pode. Pode, irmãos. O luto e o choro de um luto não é mais poderoso do que o choro de um bebê recém-nascido num lar. Talvez insubstituível, mas o nosso coração é pastoreado quando há vida. Nós já perdemos bebês na família, 2 nascidos, 2 sobrinhos, um de cada lado. Só o nascimento de um novo bebê para cobrir aquele vazio que o luto deixa. Mas isso é só uma amostra da redenção que temos no novo céu e na nova terra, onde famílias não serão mais separadas, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrima, onde Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Onde a maldição já cessou. Onde o firmamento está calmo, onde o mar está calmo, onde Deus não precisa mais dar ordens às ondas, onde não há mais maré alta, onde não há mais enxurrada, onde não há mais morte, não há mais atropelamentos, não há mais doenças, não há mais pandemias, não há mais separação, não há inimizade, não há dor. A dor vai ter cessado e a morte morrido. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso horizonte. Nós olhamos para a dor do mundo hoje e para a nossa. E devemos colocá-las nos seus devidos lugares, de alta respeitabilidade. Não dá para ignorar a dor, mas no seu lugar debaixo do Senhor. Debaixo da esperança de que um dia Deus acabará com a dor. Um dia nossos filhos estarão conosco. E ninguém os tirará de nós. Nem a morte. Um dia nossa ansiedade vai desaparecer. Jó desfruta, degusta para nós a restauração que temos em Cristo. Cabe dor na sua teologia? Precisa caber. Precisa caber Cristo no coração para lidarmos com as dores do mundo e da nossa casa. Vamos orar. Deus bendito, na Tua presença colocamos o nosso coração e pedimos ao Senhor a graça de confiarmos em Ti como nosso único Deus verdadeiro, Redentor nosso em Cristo. Ajuda-nos, portanto, a Te devotar honra